pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Lucy. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari para mais um passo a passo. O passo a passo de hoje aqui comigo é de uma peça aí temática de Natal, mas super fácil, super econômica para você que quer aí deixar sua casa já no clima arrumadinha, quer presentear, quer também ganhar um dinheirinho, então uma peça que seja rápida, fácil, econômica e, claro, muito linda. Então a minha proposta é esse caminho de mesa, todo lindo, aqui nos tons de verde e vermelho. E para ficar aí no clima, coloquei aqui um detalhe em dourado, muito fácil e que dá um charme a mais. Todos esses materiais, claro, você encontra pelo site dos Armarinhos Nodari. Faça suas compras, receba aí com rapidez e segurança aquele carinho aí que o Nodari tem em cada envio aí para os seus clientes. E você que é da região de Curitiba ou vai passar por lá, confira também as lojas físicas, que são um verdadeiro sonho aí com tudo que você precisa para o seu artesanato. Vou falar dessa peça aqui. Então, ela ficou medindo aqui, a partir da pontinha de um tassel até o outro, 1,26 m. Vou medir a largura aqui para vocês. Olha só, a largura, então, dessas três faixas aqui, ele ficou com 37 centímetros de comprimento. Então, aqui ele é muito fácil de você estar fazendo maior, se você quiser fazer mais, só fazer mais uma faixa dessa e aí vai ser feito a união. A união aqui eu dei a proposta para usar aí nesse clima, né, de brilho de Natal, de final de ano, colocar o fio dourado, mas é opcional, se você não quiser. Você pode colocar o fio da mesma cor aqui que você está usando, ao invés de arrematar para fazer a careira dourada, você já vem e faz aqui, finaliza. Aí depois, conforme for fazendo as outras faixas aqui, você vai fazendo a junção aqui também. E o tassel também, eu dei a opção aqui de fazer ele no dourado, mas você pode fazer aí na cor que você quiser, tá? Fica maravilhoso, maravilhoso. O tassel ficou bem delicado, eu optei por não fazer um tassel longo, então ele ficou aqui com 10 centímetros, aqui da pontinha dele até o final. Fica muito lindinho, mas também pode deixar sem, se você preferir e não quiser. Então essa é a ideia, uma peça que seja fácil, rápida, econômica para fazer. Então, ele ficou medindo 1,26 m por 37 de largura, pesando 300 gramas. Cada faixa dessas, eu pesei, ela ficou com peso de 80 gramas. Então, aqui eu usei 80 gramas do vermelho, e aqui o verde eu repeti, então usei 160 gramas. E o novelo aqui, para essa medida, olha só que sobrou ainda. O encanto, aqui eu abri um novelo do encanto, ele vem aqui, deixa eu até conferir na etiqueta, ele vem 128 metros, 128 metros, então, de um novelo que eu abri, sobrou esse tanto ali. Isso fazendo todo o contorno e ainda os tassel, que são 3 aqui na ponta e 3 aqui na outra ponta também. Então, é uma peça super econômica. 1,26 m, você pode fazer maior se preferir, mas essa já é um tamanho que já vai dar aí um charme na sua mesa, com certeza. Então, você que chegou aqui, não deixe de se inscrever no canal, ative aí o sininho para receber as notificações, acompanhe o passo a passo aí com todo o carinho preparado para vocês, aí vão vendo nas configurações, ele coloca ele em lento para você acompanhar, se você quer colocar ele mais lento ou mais acelerado. E desde já eu já vou pedir desculpas aí, como eu sempre falo para vocês, eu moro no sítio, na minha bancada aqui em frente tem uma janela enorme, onde, né, acaba vindo bichinhos, eles gostam sempre de estar aparecendo, né? Seguimos, então vou deixar agora na sequência a lista dos materiais, você pode fazer aí o material que você quiser. Eu trabalhei aqui com fio 6, mas você pode fazer com fio 4 e adicionar mais faixas, ou qualquer outro fio que você tenha aí na sua casa. A minha proposta, a nossa proposta aqui é trazer uma peça fácil, de fácil execução, para você conseguir fazer aí com qualquer material que você tenha. Então, vou passar agora a lista dos materiais e na sequência vamos dar início ao passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu utilizei Barroco Max Color na cor vermelha. Esse aqui é o vermelho círculo, 3402 é o código dele. Eu usei uma faixa, então, do vermelho, que ficou no peso de 80 gramas. Então, cada faixa ficou aí no peso de 80 gramas. O vermelho eu usei uma, então usei 80 gramas aqui do fio vermelho. Eu usei aqui o fio verde, Barroco Max Color também, verde militar, código 5718. Então, eu fiz duas faixas aqui no verde, então, gastei em média 160 gramas do verde. E usei também aqui o encanto, esse aqui é o fio encanto tradicional. Aqui eu usei a cor ouro, é o 7577. Um novelo para essa medida aqui, sobrou ainda esse tanto aqui. Então, eu abri um novelo fechado,
Sobrou esse tanto aqui, deu para fazer a peça, todo o contorno e também os tassel aí, são 6 tassel que vai em cada pontinha, então com apenas um novelo. Você vai precisar também de uma agulha de crochê, eu usei aqui a 3,5. Vou precisar também aí de uma cola para arremates, eu uso aqui a cola universal da Tec Bond. Você vai precisar também de uma tesoura aí para fazer os arremates. E para fazer os tassel aí, você vai ver um pedaço de papelão, que você tiver aí um objeto que dê certinho o tamanho do tassel que você queira. Eu vou usar essa minha agendinha aqui, que eu geralmente uso, ela tá até riscadinha, que é justamente só para fazer tassel. Eu vou usar nesta parte menor aqui, tem 9 centímetros, porque eu vou fazer um tassel mais delicado, mas você pode fazer aí no tamanho que você preferir. Então, agora vamos lá, então, para o passo a passo. Vamos lá, então, dar início. Vou pegar aqui o meu fio, vou fazer a minha laçadinha inicial. Você faz aí o nozinho que você tá acostumado. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou voltar na primeira e fechar aqui com um ponto baixíssimo, montando aqui essa argolinha. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vão ser a altura de um ponto alto e mais uma correntinha de separação. Então, aqui eu fiz 4 correntinhas. Se o seu ponto alto dá certinho a altura de 2 correntinhas, você faz 2 correntinhas e mais uma para ser de separação, tá? Então, aqui eu fiz 3 e mais uma. Laço meu fio, vou vir dentro dessa argolinha e aqui dentro eu vou trabalhar pontos altos. Então, um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço, venho na argolinha, um ponto alto, uma correntinha de separação. E vou fazer isso por 13 vezes, até eu ficar com 13 pontos altos separados por uma correntinha. Isso sem contar essa correntinha aqui onde eu virei, tá? Essa aqui, onde eu fechei aqui a argolinha e eu subi as 4 correntinhas, contando com ela, a gente vai ficar com 14. Mas, colocados pontos altos dentro da argola aqui, 13 pontos altos, sempre fazendo uma correntinha de separação. Então, fiz aqui, ficou 13 pontos altos separados por uma corrente. No último, então, fiz aqui, vou fazer também uma correntinha de separação. Então, 13 contados aqui, ó, dentro da argolinha. Se eu contar aqui também as 3 correntinhas que eu subi aqui, mais uma que eu fiz de separação, são 14, tá? Fiz uma correntinha, venho aqui nessa primeira que eu subi, 1, 2, na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu fiquei com 14 pontos altos, porque essas correntinhas equivalem a um ponto alto, separados por uma corrente de separação. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou contar a partir da minha agulha. 1, 2, 3. Na quarta, eu faço um ponto alto. Tá? Então, após esse primeiro círculo aqui, 9 correntinhas, laça o fio. Na quarta, voltando na quarta, a partir da agulha, um ponto alto. Fiz aqui o ponto alto, que vai servir como uma nova argolinha. Entre aqui, essas correntinhas que ficam aqui e o ponto alto, a gente vai trabalhar aqui, mesmo motivo aqui, né? Semelhante a esse motivo. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para ser o meu ponto alto e uma de separação. Subi 4. Laço o fio. Agora, eu vou trabalhar dentro aqui dessa argolinha. Então, abraçando esse ponto alto aqui. Vou trabalhar um ponto alto e uma correntinha de separação. Novamente, venho aqui e faço um ponto alto e uma correntinha de separação. Eu vou fazer até eu ficar com 6 pontos altos aqui. Então, 6 pontos altos dentro aqui, ó. Ignorando esse aqui. Esse primeiro aqui, essas correntinhas não contam. Então, aqui eu tenho 3. Vou puxando aqui para que caiba. Então, agora eu vou fazer 4, sempre uma correntinha de separação. 5 e 6. Confere se tem os 6, porque é bem importante para que dê certo. Então, aqui estão as correntinhas que eu subi, as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, separados por uma correntinha. Quando eu fizer o 6º ponto, eu vou fazer também uma correntinha de separação. Agora, eu venho aqui, nas correntinhas que eu fiz a partir do primeiro desse círculo que está pronto aqui, eu vou contar 1, 2, 3, na quarta, ou você pode contar a partir dessa que estão feitas, uma, e na segunda, eu venho dentro da correntinha mesmo, olha aqui, dentro mesmo da correntinha, e busco aqui um ponto baixíssimo. Eu
puxo o fio. Agora, um detalhe bem importante para que não fique um relevo muito saliente aqui. Então, eu estou trabalhando com o meu fio aqui. Vou até soltar e fazer novamente esse pontinho para vocês verem bem certinho. Então, aqui esse detalhe das correntinhas que vem. Vou contar a partir do círculo aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta, eu venho aqui, eu já fiz uma correntinha. Eu venho aqui, introduzo a agulha bem dentro aqui da correntinha e busco ponto baixíssimo. Eu vou pegar esse detalhe aqui desse círculo que já está pronto. Então, agora só tem um, mas no decorrer do trabalho ele vai ficando grande. Então, vocês vão fazer assim também. E vou jogar para lá, ó. Para que o fio que vem do novelo, que está aqui em trabalho, fique por baixo. Por quê? Se eu seguir como eu estou aqui, eu trabalhar aqui, eu virar aqui e vir trabalhar, ele vai ficar uma saliência aqui em cima. Pode trabalhar? Pode. Então, faz aí o teste, mas eu prefiro assim. Então, após eu fechar aqui nas correntinhas aqui com o ponto baixíssimo, eu pego esse ponto de trabalho que já está pronto. Aqui eu tô segurando o fio que vem no novelo, eu só jogo para lá. Por baixo aqui eu puxo esse fio, para mim vir trabalhar aqui, porque eu vou trabalhar agora também nesse outro lado da argolinha. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo ali, eu vou fazer aqui também uma correntinha e vou dentro aqui fazer os 6 pontos altos separados por uma corrente também. Então, 2, sempre fazendo uma correntinha de separação. Aqui, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6, vou fazer uma correntinha, vou aqui, agora na correntinha que eu iniciei, 1, 2, na terceira, eu puxo um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, ó. Ele não vai ficar aquela saliência aqui, ó. Vai ficar a correntinha bem certinha, tá? Então, o que vai ficar aqui? Aqui tem o círculo, aí a gente veio com as 9 correntinhas, voltou na quarta e fez o ponto alto. Que as correntinhas que a gente voltou e o ponto alto estão aqui. A gente trabalhou em volta deles. Então, sempre vai ter essa correntinha eu iniciei, 6 pontos altos aqui deste lado, separados por uma corrente. Esse pontinho aqui no meio, que nada mais é do que a correntinha que a gente foi daqui. E aqui do outro lado, também, 6 pontos altos separados por uma corrente. Vamos fazer mais um juntos aqui? Então, a partir daqui, ó, finalizei o círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas. Laço meu fio. Conto a partir da alcinha que está na agulha. 1, 2, 3. Na quarta, eu venho e faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas para subir e mais uma de separação. E agora, laço o fio e vou aqui. Abraçar o ponto alto, e aqui eu vou fazer, então, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, por 6 vezes. Então, fiz 3, 4, 5, e agora, 6. 6 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, venho aqui. Aqui vocês cuidem, né? Para que não fique enrolado as correntinhas. Ajusta para que ela fique bem certinha aqui. Posso contar aqui uma e na segunda fechar. Ou aqui a partir do círculo que está pronto. 1, 2, 3. Na quarta eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Aí eu vou pegar, ó, do jeito que eu estou aqui, eu vou jogar esse trabalho para lá. Mais devagar. Estou com o trabalho aqui, ó. Vou pegar ele e vou jogar para lá. E o fio vai vir de baixo daí. Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer aqui do outro lado também 6 pontos altos com uma correntinha de separação. Esta vai ser a sequência desta carreira. Vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem, do tamanho aí que vocês quiserem. Vou finalizar esse aqui, já vou explicar para vocês a medida como que vocês vão fazer. Então, completei aqui 6, venho aqui nas correntinhas, 1, 2, na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho 3. Vamos supor que aqui já deu a quantidade que eu preciso. Eu vou medir aqui, olha só. Até aqui, então, deu 18 centímetros. Então, o meu ponto alto, cada ponto alto aqui, o meu, tem 1,5 centímetro. Eu vou fazer, essa é a primeira carreira, vou fazer mais 2. Então, vai contar mais 1, 2 carreiras aqui, mais 1, 2 carreiras aqui. Se o meu ponto alto dá 1,5 centímetro, então, vou contar
3 centímetros para cá, 3 para cá, 6 centímetros. Então, um exemplo que eu já tivesse aqui com a minha medida que eu quero. Eu vou jogar 6 centímetros e aqui vou ter a medida que eu quero. Em média, né? Ele varia um pouquinho. Então, aí vocês vão fazer a quantidade aí, o tamanho que vocês preferirem. O meu eu vou trabalhar com 15 círculos. 15 certinho. Então, aqui eu fiz 3, vou fazer até completar os 15 e aí eu volto pra gente dar, então, sequência. Aqui eu completei, então, até ficar com 15, você pode fazer aí a medida que você quiser, tá? Então, fiz aqui. Então, você vai medir aí o tamanho que você fizer. Fiz aqui até o meu último, e aí você vai fazer toda a medida e vai acrescentar mais 6 centímetros. Então, aqui, pra mim, o meu ponto, cada carreira de ponto alto, pra mim, tem altura de 1,5 centímetro. Então, eu vou precisar aqui, após essa carreira aqui onde a gente monta esses círculos, eu vou fazer mais 2 carreiras. Então, vai dar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros aqui na outra pontinha que eu iniciei também. Então, a partir aqui do círculo, vou ter mais 1, 2 carreiras, que vai dar, então, mais 1,5 centímetro cada carreira, mais 3 centímetros para cá e mais 3 centímetros para cá. Então, vocês vão fazer aí e aí medir, né? Aqui eu tenho feito os 15 círculos aqui, e aí vocês vão medir aí, se vocês quiserem fazer mais ou fazer menos, a quantidade que vocês quiserem, super fácil de estar fazendo aqui esse ponto, esse detalhe. Vocês vão colocar, então, medindo aqui do cantinho de um círculo. Por exemplo, se o meu comprimento total tivesse aqui, nesses 3 círculos aqui, eu ia medir daqui até aqui e acrescentar mais, no caso meu, aqui 6 centímetros, que é a medida aqui de mais 4 carreiras, que vai ter 1, 2, 2 aqui pro outro lado também. Então, aqui eu fiz os 15, fechei aqui no último o meu círculo de número 15, após o ponto alto, uma correntinha, fechei aqui na terceira correntinha, igual eu já vinha fazendo. Aqui eu vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação. Então, aqui, subi 5. Laço meu fio e vou em cima do ponto alto. Então, aqui o primeiro dos 6 que eu fiz dentro aqui desse lado e faço aqui um ponto alto em cima dele. Vou fazer 2 correntinhas de separação, bem em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação e vou fazendo até o penúltimo ponto. 2 correntinhas de separação e em cima do ponto alto, eu coloco também um ponto alto. 2 e um ponto alto. Aqui, tô chegando no meu último ponto alto. Eu até aqui girar e afastar aqui para vocês verem. Então, no total, cada círculo aqui ficou com 6 pontos altos, então, de um lado, 6 do outro, esse das correntinhas do meio e esse que conta aqui, que é as correntinhas que vem daqui também, para que fique igual do início. Então, total de 14. Mas a gente fez 6 de um lado, aí prendeu aqui, e aí esse pontinho aqui dessas correntinhas que desce aqui dá impressão também no ponto alto. E aqui as 3 que a gente faz no início também, tá? Então, aqui o meu último ponto, ó, esse ponto que vem aqui no meio, a gente não vai contar, tá? Nós vamos contar dos 6 que eu fiz aqui, o último eu vou fazer diferente. Então, aqui eu subi as 3 correntinhas que vai sempre ter, aqui no meinho, né? No início aqui de cada, na ponta, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Isso contando aqui no primeiro círculo, aquele que vai ser feito na ponta. Fiz aqui as 2 correntinhas e eu vou no último, dos 6. Vou laçar o fio, buscar a laçada e tirar. Vou manter na agulha. Vou laçar o fio, vou no próximo círculo aqui. Mas antes, vocês vão cuidar se ele não tá enrolado, tá? Vão aqui ajustando para que a correntinha aqui, essas correntinhas que caminham aqui de um para o outro, fiquem bem retinhas. Ajustei aqui, ele tá retinho, tá do lado direito virado para cima também. Eu vou achar aqui o primeiro ponto alto dos 6 que vão aqui dentro. Então, no primeiro, eu venho, busco a laçada, tiro e mantenho. Então, eu vou ficar aqui com 3 laçadas na agulha. A laçadinha que vem aqui das correntinhas e essas 2 aqui que são dos 2 pontos altos sem finalizar. Um desse círculo, o outro desse círculo. Agora, eu venho e tiro tudo de uma vez. Então, aqui, eu fiz, olha só de pertinho, 2 pontos altos aqui fechados juntos. Um é desse círculo, o outro é desse. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vou no próximo ponto alto, 2 correntinhas,
Vou no próximo. Sempre mantendo ponto alto sobre ponto alto. Então, no início ali da outra carreira, a gente fez uma correntinha de separação. Agora, a gente tá fazendo duas. Então, aqui, a partir de agora, esse aqui deu um ponto a mais, porque é o do canto, da ponta. Esse aqui, a partir desse aqui e os demais, a gente fez aqui o primeiro ponto fechado com esse aqui. E eu vou ficar, então, com 1, 2, 3, 4 pontos altos livres, né? Separados por duas correntes, mas livres. Aí, após aqui, esses 4, no último dos 6, eu vou fechar junto com o primeiro do outro círculo. Faço as duas correntes, venho aqui nele, faço e mantenho. Venho aqui no trabalho, no círculo, vou desvirando, se ele tá virado, confirmo aqui se ele tá bem retinho, e aí localizo aqui, ó. O primeiro não é essas correntinhas aqui. O primeiro é dos 6 que a gente fez aqui dentro, naquela argolinha formada ali pelo ponto alto. Laço e tiro, agora tiro tudo de uma vez. Duas correntinhas e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, essa vai ser aqui a sequência desta carreira, olha só. Então, ele vai manter aqui os 6 pontos altos, mas o primeiro e o último, eles são fechados juntos com o do círculo da sequência. Esse aqui e esse aqui. Então, olha só, mostrando esse aqui do meio. Então, o primeiro, ele fica diferente, fica mais pontos, porque a gente já começa aqui, esse aqui não é fechado, ele é a parte que vai girar. Então, a partir do segundo, ele vai ficar assim, o ponto alto, duas correntinhas. Mas o último aqui, o último e o primeiro são fechados com os dos círculos aí da sequência, o que antecede e o que sucede aqui. Então, vocês vão seguindo esta sequência aqui, até lá no último círculo, onde a gente vai dar a volta toda. Chegando aqui no último, então, esse aqui também não tem segredo. Como aqui a gente vai girar para aí começar a fazer aqui do outro lado, deixa eu colocar aqui na bancada para vocês verem. Então, esse aqui vocês vão fazer a sequência, duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Então, bem simples também. Duas correntinhas e vai fazendo o ponto alto por toda aqui até fazer toda essa curva dele. Então, a gente vai fazer aqui essa sequência até aqui, no último ponto alto, que a gente vai unir com esse aqui. Então, chegando aqui, ó, fiz aqui toda a volta. Então, esse aqui, cheguei aqui no último ponto alto. Então, eu vou desconsiderar esse que tá aqui, porque ele é o que vem na linha dessas correntinhas. Então, o último que eu digo é dos 6, dos 13, na verdade, que a gente colocou dentro da curva 13, né? Mas o último do ponto alto aqui. Fiz as duas correntinhas, então, eu vou laçar nele. Venho aqui, puxo e tiro. Laço, e aí eu vou aqui no próximo, no primeiro ponto alto que foi colocado aqui dentro. Eu venho aqui e faço também um meio ponto alto e agora tiro de uma vez. Duas correntinhas, vou pro próximo. E aí, esse lado aqui é a mesma sequência do outro lado. Vocês vão fazendo as duas correntinhas e o ponto alto. E quando chegar no último, aí vai ser feito fechado junto. Então, aqui o ponto alto com o do outro lado. Aqui, ó. O último, laço e mantém. Vou aqui. O próximo aqui, ele já não tá mais precisando olhar porque eu já tenho um lado, então ele já tá do ladinho certo. Venho no primeiro aqui. E tiro. Então, essa é a sequência. E aí, ele vai ficando assim, ó. Já vai ficar aqui, ó. As carreiras vai ficando certinho. Então, vou fazer assim até lá onde a gente começou. Cheguei aqui ao final. O último aqui também, a gente vai fazendo o ponto alto e as duas correntinhas. Então, aqui eu tenho na ponta aqui as correntinhas onde eu iniciei. Fiz o último ponto alto, faço as duas correntinhas de separação. Venho aqui, conto 1, 2, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim o nosso trabalho aqui. Então, com apenas duas carreiras, está assim, olha só. Com duas carreiras, ele vai ficar assim, olha só. É importante, então, que vocês cuidem para que tenha certinho os 6 pontos altos de um lado e os 6 pontos altos do outro. Isso aqui na primeira carreira, tá? Para que dê certo aqui a quantidade, olha só. Então, vai ficando assim. Aqui, agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura do meu ponto alto, né? Meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 1, 2, 3 correntinhas de separação. Então, aqui eu subo 6 correntinhas. Laço, vou no próximo ponto alto. E vou também fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. 3 correntinhas de separação agora. E ponto alto sobre ponto alto. Então, essa
é a diferença nessa carreira. Na carreira anterior, 2 correntinhas. Nesta, eu faço, então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas de separação e venho no ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto. Quando eu chegar aqui, então, olha aqui, o meu último, esse ponto alto aqui é o que eu fechei junto, deixa eu só com a bancada no fundo que aparece melhor. Então, esse aqui é o que eu fechei, né, o último ponto alto com o do outro círculo. Agora, o que nós vamos fechar junto vai ser esse aqui e esse aqui. Esse ponto, né, a gente fechou junto, a gente não vai mais trabalhar. Então, eu vou trabalhar até aqui agora. Então, a partir da pontinha, eu fiz 1, 2, 3, 4 espaços. Aí, fiz aqui as 3 correntinhas, laço meu fio, vou em cima aqui desse que é o último ponto alto livre. Vocês podem se guiar por essa sequência. O último ponto alto livre, então, vocês vão lembrar que o que a gente fechou junto aqui, a gente não trabalha mais. Aí, então, fiz as correntinhas, eu venho em cima dele, busco a laçada e tiro, laço e vou para o primeiro ponto alto livre que eu tenho no meu próximo círculo. Aqui eu tenho 4 pontos altos livres, né? Então, o primeiro, busco, tiro a primeira laçada e tiro tudo de uma vez. Então, eu fiz exatamente o que eu fiz aqui. Fechei o último e o primeiro junto. Aqui também, o último e o primeiro eu fechei junto. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação, vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto. Faço um ponto alto nele. 3 correntinhas, laço o fio, vou no próximo, faço um ponto alto nele. 3 correntinhas, e aí o próximo já é o meu último. Então, eu laço, em cima dele, puxo e tiro, vou para o próximo. E agora, eu tiro tudo de uma vez. Então, a partir de agora, vai ser essa sequência. Então, aqui vai ficar 3 espacinhos em cima de cada círculo aqui. Esse aqui vai ficar, ó, bem certinho, os que são fechados juntos. E livres aqui eu tenho 3 espacinhos, tá? Então, essa é a sequência, vocês podem ver aqui, ó, pela imagem no vídeo, dá pra ver bem certinho. E nessa, que é a última carreira. Última carreira, se você for fazer aí um acabamento com o fio dourado. Se você permanecer, vai ter mais uma carreira, então, de acabamento. Então, sempre aqui nessa aqui, 3 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. E aí, no último e no primeiro, fechados juntos com o do círculo da sequência. Olha só, fiz uma carreira. Aqui, olha só, fiz o ponto, fechei junto. Então, lembrando, o ponto alto que a gente fechou aqui junto na carreira anterior não trabalha. Trabalha o anterior e aqui o que vem depois, tá? Então, é a sequência dessa carreira por toda a volta. Chegando aqui na pontinha, aqui não tem erros. Vai fazer o último, vai contornar tudo aqui. E no último aqui, você vai fechar junto também. E vai fazer aqui do outro lado a mesma coisa, até chegar aqui, onde eu volto aí pra gente finalizar. Então, aqui cheguei no final, aqui na ponta, onde eu iniciei. Aqui eu já fiz as 3 correntinhas, 3 últimas correntinhas. Venho aqui, onde eu iniciei, conto aqui, ó, 1, 2. Na terceira, eu busco aqui um ponto baixíssimo. Então, é assim, se você quiser fazer a carreirinha de acabamento na mesma cor aqui da faixa, você continua, né? A próxima explicação, você continua aqui, não arremata, mantém o fio aqui, para fazer aí a parte do acabamento em pontos baixos, desta mesma cor. Se você fizer aqui ele temático, né, em cores natalinas, como eu estou fazendo aqui, eu vou fazer um contorno com o fio dourado, aí você vem aqui e arremata. Faz aqui 1 ou 2 correntinhas, alonga aqui o fio. Eu fiz 2 para ficar bem firme mesmo. E aí, corta o fio. Aí, aperta aqui bem, depois a gente esconde esta pontinha. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar essa faixa. Então, a minha aqui, eu fiz com 15 círculos no início. Então, vocês viram uma peça super fácil, super simples. Só vocês terem atenção no início, a montagem aqui dos círculos. E depois, feito aqui esse detalhe, então, aqui nas carreiras, toda em volta aqui. Então, eu vou adiantar aqui fazer mais faixas e volto a mostrar pra vocês. Então, aqui com as nossas já prontas, aqui a nossa tira aqui, nessa faixa, eu vou fazer o acabamento e a união aqui com o fio dourado. Se você não quiser fazer com dourado, quiser fazer com qualquer outra cor ou com a mesma cor aqui, vai ficar bem lindo também. Aqui eu estou usando, então, o fio Encanto. Vou separar aqui um pouquinho a ponta dele e vou, com a minha agulha, fazer a minha laçadinha inicial. Eu vou trabalhar aqui o fio Encanto com a mesma agulha 3,5
que eu teci aqui a minha peça. Se você se sentir mais confortável estar fazendo com uma agulha mais fina, fica aí a seu critério. Para começar aqui a primeira, você pode começar do ponto que você quiser. Vamos trabalhar aqui nesses espacinhos, tá? Pode ser aqui na pontinha onde a gente finalizou, em qualquer um que vocês queiram. Eu vou começar aqui, então, neste círculo aqui. O que vai diferenciar aqui de um círculo para o outro é aqui onde a gente tem os pontos que fechou junto. Então, aqui vou ficar 1, 2. Nesse terceiro aqui eu vou iniciar, tá? Mas pode ser em qualquer um. Vou iniciar nesse que já vai ficar aí certinha a explicação. Então, eu vou vir aqui no terceiro, 1, 2, 3, ou no que a gente finalizou também vai ser no terceiro, a partir do onde tem aqui o fio. Eu vou vir aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, vou puxar aqui o nozinho para ele passar bem aqui. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer aqui dentro mais 4 pontos baixos, vou ficar com um total de 5. 3, 4, 5. Se você quiser que ele fique bem firme, pode estar fazendo até mais. Daí, depender da agulha que também, se você estiver usando uma agulha mais fina, ele vai ficar um pouquinho diferente. Fiz 5 pontinhos baixos. Agora, nesse aqui, que vai ser o do meio de onde eu comecei, então, eu tenho aqui, contei, aqui onde eu uni um ao outro, 1, 2, no terceiro eu comecei, tá? Se você estiver começando em qualquer um dos outros, você vai trabalhar até aqui o bloquinho antes do último, tá? Então, aqui você vai contar, esse bloquinho aqui é o que tá do lado onde é fechado junto. Então, esse aqui é o último deste círculo aqui. Então, o último, o penúltimo. Nós vamos trabalhar um picô aqui em cima do último, um pontinho aqui diferente aqui em cima do penúltimo aqui, círculo, de cada círculo. Então, eu vou vir aqui nele e vou trabalhar aqui 1, 2 pontos baixos, não vou trabalhar os 5, vou trabalhar 2, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu não vou fechar com o picô, só vou fazer 3 correntinhas, vou voltar aqui no espaço e vou fazer mais 2 pontos baixos. Se quiser fazer aqui, antes de fazer essas 3 correntinhas, 3 pontos baixos, para ficar mais volumoso, também vai dar, tá? Vai analisando como que vai ficar melhor aí na sua tensão de ponto. Fiz aqui 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos. Agora, eu vou para o próximo e vou fazer 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Então, esse foi no último aqui. Agora, eu vou para o primeiro dos círculos do meio. Então, os do meio vai ficar mais fácil, porque eles têm 3 espaços cada um. Olha só, 1, 2, 3, e aqui, cada um tem 3. Então, no primeiro, a gente vai colocar 5 pontos baixos. E no do meio desses 3 aqui, bem exatamente no do meio, 2 pontos baixos, 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo, 2 pontos baixos. E aí, no último, 5 pontos baixos. 4, 5. E aí, vou seguindo, ó, já venho para o próximo. Então, em cima de cada um, vai ter somente 3 aqui. Vai ficar, então, em um deles, 5 pontos baixos. No outro, vai ficar aqui 2 pontos baixos e as 3 correntinhas. Se vocês quiserem mais firme, faz mais volumoso, né? O dourado, faz mais pontos baixos. Essa é a sequência aqui por toda a volta. Nas laterais, então, nas laterais dos círculos, ele vai ter sempre, cada um vai ter esses 3 bloquinhos, esses 3 espacinhos cada círculo, e aí a gente vai fazer desta maneira. Então, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, e no outro, 5 pontos baixos. Vou completar esse aqui, 4, 5, para mostrar aqui certinho. Então, vai ficar assim, olha só. Vai ficando assim. Vocês vão fazer essa sequência por toda a volta aqui, por toda a lateral. Quando chegar aqui no último, então, ele vai dar aqui certinho, ó. No último aqui, ó, então, no penúltimo vai ser os 3 que estão livres. Então, 5 pontos baixos, aqui 2 pontos baixos, 3 correntinhas, 5 pontos baixos. Daí, nos que estão aqui nas pontas, ele vai ter mais espacinhos. Ele vai estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacinhos. No primeiro, eu vou colocar 5 pontos baixos. No segundo, eu vou fazer esse detalhe do biquinho aqui, então, 2 pontos baixos, 3 correntinhas e 2 pontos baixos. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5,
6, fazendo 5 pontos baixos, e aí vai ficar 2. Vai ficar sobrando 2 aqui. Então, fiz, após o biquinho aqui desse, fiz 6 com 5 pontos baixos. E aí, vai ficar 2. Em um, eu vou colocar esse detalhe aqui com o picozinho, e no último, 5 pontos baixos. Então, vocês vão se guiar nos demais 5 pontos baixos, e aqui vai ficar exatamente igual aqui, vai ter 3. É como se fossem esses 3 e esses 3. Então, no do meio vai ter o picô, e no do meio, desse lado também. E aí, você vai seguindo pra cá, lateral, da mesma forma, fazendo, então, esse detalhe por toda a volta. Eu vou adiantar o meu aqui. Quando chegar aqui, vocês podem também já seguir, já esconde essa pontinha aqui, leva junto dos pontos baixos, que facilita para esconder. Vai fazendo da mesma forma. Então, chegando aqui, aqui vai dar os 5 pontos baixos. Aqui vai dar um detalhe igual esse aqui, com o picôzinho, aqui os 3 correntinhas. E aí, você segue 5 pontos baixos até aqui, aí já pode arrematar. E aí, depois de ter feito esse primeiro aqui, arrematar, a partir do segundo, a gente já vai fazer a união, e aí eu volto para mostrar. Então, chegando aqui no final, preenchi aqui todo de pontinhos baixos. O fio dourado já dá um encanto aí mesmo, o nome já diz encanto, mas se você quiser pode estar usando mesmo o fio aqui, que também vai ficar bem bonito. Então, fiz aqui pontos baixos, aí eu venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho o meu fio, vou no ponto seguinte, passo essa laçadinha e puxo ela lá pra trás. Aí, eu ajusto aqui, vou fazer umas 2 correntinhas e alongar. Eu alongo mais ou menos uns 4 dedos, e aí eu vou cortar, e depois eu escondo esta pontinha bem firme. Eu venho com uma colinha, uma cola de arremates, coloco o pinguinho aqui no nozinho e venho puxando aqui por dentro dos pontos, para esconder essa pontinha bastante. Então, eu vou caminhando com elas. Aqui eu já juntei a outra, né, a pontinha do início também. Vou transpassando aqui entre os pontos, e aí, quando tiver bem transpassado aqui, eu corto e também coloco um pinguinho de cola no nozinho e na pontinha também. Então, ele vai ficar assim. Vai ficar, então, esta pontinha aqui, que a gente fez as 3 correntinhas, bem na ponta mesmo aqui, ó. Bem na pontinha mesmo vai ficar aqui. Aí, eu vou vir com outra faixa, ou outra aqui. Vocês podem tanto fazer da mesma cor, como vir fazer de cores diferentes. Aqui eu vou trabalhar, então, com 2 na cor verde, tem aqui já pronta, olha só. E uma na cor vermelha. Então, vou deixar aqui a vermelha, vai ficar no centro, e aí as verdes aqui em volta. Então, agora, eu já fiz aqui uma verde, eu vou vir aqui com a vermelha para fazer, então, a união. Então, vou deixar aqui a verde que eu já fiz, depois eu vou fazer esses arremates. Vou pegar aqui o meu fio dourado, novamente, vou fazer aqui a laçadinha inicial, apertar bem, e posso estar começando na mesma pontinha que eu comecei aqui. Então, aqui, só vocês tendo cuidado para se começar nesse aqui, que é o segundo, então, contando aqui, a divisão de cada círculo vai ficar onde foram fechados os 2 pontos juntos. Então, se eu vim começar nesse daqui, ele já é o que vai unir, é o que vai ter aquele picôzinho, aquela pontinha ali no meio. Vocês começando em qualquer um dos outros, segue fazendo 5 pontos baixos. Então, eu vou começar aqui no mesmo, ou pode começar no da pontinha aqui já, tanto faz. Então, eu vou começar aqui, então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro. Vou fazer aqui 5 pontinhos baixos. Se o seu ponto for maior e você sentir que com 5 vai ficar muito, você pode, 1, 2, 3, 4, 5. Pode estar fazendo também somente com 4 pontos. Agora, eu cheguei no quadradinho aqui, no espacinho, que é feito o picôzinho, que eu vou unir a esse picôzinho aqui. Então, vocês vão ver, a parte da ponta aqui está toda, esse lado preenchido com os pontinhos baixos, e esse daqui é o que tem o picôzinho. Então, é onde a gente vai fazer, então, a união. Então, eu vou para o quadradinho, vou fazer aqui os 2 pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha ao invés de 3. Vou fazer uma correntinha, então, aqui eu estou com a minha faixa aqui com o lado direito para cima, aqui também está com o lado direito para cima. Posiciono ali, então, aqui fiz uma correntinha, eu venho aqui no picôzinho aqui das correntinhas da parte que já está pronta, puxo aqui um ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha para fazer a união.
Não quer fazer com ponto baixíssimo? Pode também fazer com ponto baixo, vai ficar um pouquinho maior. Vou fazer aqui, então, tem uma correntinha, venho aqui, exatamente como eu estou. Então, posiciona em uma bancada que fica bem mais fácil para trabalhar. Fiz os 2 pontos baixos, uma correntinha, venho com a laçadinha na agulha, encontro aqui, e aqui eu faço um pontinho baixo. O pontinho baixo vai ficar um pouquinho mais alongado, mas também dá. E aí, faço uma correntinha novamente. E aí, volto pro espaço aqui para fazer os 2 pontos baixos, para ficar certinho, tá? Eu vou deixar com ponto baixíssimo mesmo. Então, aqui, feita a correntinha, eu vou lá. Por isso que eu não fiz picô, porque fica mais fácil só com o detalhe das correntinhas. Fica o espaço melhor para estar fazendo. E fiz assim, então, a união. Fiz os 2 pontos baixos, no próximo eu vou fazer 5 pontos baixos. Agora, eu vou para o próximo, aqui do detalhe dos círculos. Então, aqui, esse é o primeiro, já aqui da lateral, onde ficam somente 3 espacinhos. Então, no primeiro, eu faço 5 pontos baixos. E no do meio, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aí, eu vou novamente, então, aqui no próximo. Então, sempre no detalhe aqui do picô. Fiz aqui os 2 pontos baixos, uma correntinha. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, volto e faço 2 pontos baixos. E aí, eu sigo no próximo 5 pontos baixos e vou fazendo. Então, é bem fácil para fazer essa união. Olha só, e vai ficar assim. Então, a gente vai unir sempre nessas pontinhas aqui das correntinhas. É muito, muito, muito simples. Fica super bonito. Como eu falei, podem estar unindo com a mesma cor ou fazer um detalhe aqui em outra cor, aqui no dourado, como eu estou fazendo, que fica super bonito. Então, vocês vão fazendo assim até o final, por toda a volta. Então, aqui sempre nesses, aqui a gente vai ter 3 espacinhos, no do meio é onde a gente vai unir. E aí, você posiciona o do outro lado. Faz assim, quando chegar na ponta aqui, vai girar até localizar aqui o segundo, que aí, né, vai fazer os detalhes aqui desse picôzinho também. E aí, vem essa lateral aqui, você vai no quadradinho aqui, nesse espacinho do meio, o biquinho aqui, as 3 correntinhas, e aí depois você vem, finaliza, né, faz aqui, igual a gente fez aqui no verde, finaliza aqui, arremata, aí vem com a outra faixa aqui no verde, e vai unir a essa lateral aqui do vermelho, que já vai estar pronta. Vai estar igual a verde aqui pronta. Aí, você une no pontinho certo aqui, no quadradinho certo no verde, e vem fazendo aqui a união, e depois aqui vem somente fazendo aqui os pontinhos baixos aqui com o biquinho, e finaliza. Se você for fazer aqui nessa medida com as 3 faixas. Se for colocar mais uma faixa, aí você vem e vai unir essa lateral aqui. Então, é isso, eu vou fazer aqui a união dos meus, os acabamentos, os arremates, certinho. Então, é super simples, fazendo os pontos baixos, e aí aqui no do meio, fazendo então esse picôzinho aqui, essa união, como eu ensinei aqui. Na dúvida, volta o vídeo, e é super, super fácil para estar fazendo. Então, eu vou aqui adiantar o meu trabalho. Agora, nós vamos fazer o tassel, que é opcional. Olha só, minha peça tá aqui, eu já vou arrematar tudinho, que ainda tá com os fiozinhos, mas olha só. Olha que linda que fica. É uma peça super fácil, super simples, super econômica, para você fazer de várias cores, do tamanho que você quiser. E aí, você pode tanto tá deixando assim, do jeitinho que tá aqui, com as pontas assim, não tem problema, olha, já fica um acabamento super bonito. Ou fazer aí o tassel para colocar, então, nas pontinhas aqui de cada faixa dessa, vamos colocar, então, um tassel. Eu optei aqui por fazer um tassel, vou até mostrar um que eu tenho pronto aqui para vocês, ó. Esse que falta cortar, ajustar, mas um tassel feito no próprio fio encanto. Eu optei por não fazer ele tão grande, olha só. Tassel mais delicado para compor aqui. Então, você pode estar fazendo com o próprio fio encanto. Caso você não esteja fazendo a união com o fio dourado, o fio encanto, esteja fazendo no mesmo fio aqui do barbante, você pode também fazer um tassel no barbante, que ele também vai ficar bom. Aí, eu aconselho para vocês, nas pontinhas do barbante, você passar aí um produto para que ele não fique desfiando. Então, eu uso a termolina. Vou até pegar meu vidrinho aqui. Olha só.
termolina leitosa, essa aqui da Acrylex, você encontra no Lodari também. Aí você vai pegar com o pincel e vai passar nas pontinhas, se você estiver trabalhando com o barbante. Aqui no fio encanto você também pode usar se quiser, né, para ficar bem firme a pontinha, não ficar desfiando. Ou o fio encanto você pode estar passando aqui, algumas pessoas usam passar a prancha de cabelo, ou o próprio ferro aí para deixar ele, para ele não desfiar. Mas é bem interessante esse detalhe, essa dica aí da termolina, para que ele não fique desfiando. Você ajusta, vou mostrar tudo certinho, depois corta aqui a linha bem retinho, com uma tesoura que corte bem, para fazer as pontinhas ficar bem retinha. Aí pega um pincel, a termolina, passa bem nas pontinhas, vai virando, vai arrumando, deixa para secar, porque ela precisa secar bem, para ficar bem firminha as pontas, e aí isso não vai ficar desfiando. Então, sim, você pode fazer o tassel no barbante, que vai ficar super bonito também. Então, aqui eu vou fazer no próprio fio encanto, vou deixar aqui de ladinho e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vocês vão precisar de um acessório aqui na medida que vocês queiram. Eu vou usar aqui essa agendinha minha, uma agendinha. Aqui eu vou até medir para vocês a medida que ela tem. Eu vou trabalhar nesse ladinho menor, porque eu vou fazer um tassel bem delicado. Então, aqui eu tenho, a minha agenda tem 9 centímetros. Olha aqui. 9 centímetros é o tamanho que tem. Eu vou pegar, então, aqui o fio encanto. Olha aqui, o mesmo novelo, ó. Abri um novelo, ainda tem esse detalhe aqui, vai sobrar fio ainda. Então, eu vou pegar aqui. Você pode dar a volta, a quantidade de voltas que quiser. Eu vou segurar aqui, segura a pontinha. E aí, vai passando. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer 15 voltas. Faz aí o tamanho que você quiser. Aí, você vem, corta a pontinha de baixo, mantém aqui na agenda. Você pode usar aí um pedacinho de papelão, o que você tiver, tá? Eu tinha essa agendinha aqui, eu uso ela pra isso. Agora, vamos pegar aqui uma pontinha de fio, mais ou menos um palmo de comprimento, não precisa ser muito. Vai cortar. Com a própria agulha de crochê, você vem por baixo aqui e pega esta pontinha e passa uma ponta. E aí, vai puxando para que ela fique bem no meio aqui. E aqui eu vou dar um nozinho, bem apertadinho, segura. Aí, eu vou vir com a cola, eu uso essa aqui, a Tech Bond, é a cola universal, tem um vidrinho cheio para vocês verem melhor. Cola universal da Tech Bond, que vocês encontram nos armarinhos Lodari, no site, nas lojas físicas. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar um pinguinho bem no meio desse nozinho que eu fiz aqui, ó, bem pouquinha cola. Só para umedecer aqui. Aí, venho aqui, reforço esse nozinho. E vou fazer mais um nozinho. Vai ficar esse segundo nozinho bem em cima do pinguinho de cola. Isso não vai deixar ele deslizar. Aperta bem, porque o fio encanto a gente sabe, né? Ele é teimosinho, né? Deixa eu tampar aqui minha cola. Agora, a gente vai soltar aqui. Como eu falei, eu moro no sítio, né? Janela que tem na minha frente aqui. De vez em quando aparece algum bichinho aí querendo aparecer. Então, aqui, vou separar aqui, ó. Esses 2 fiozinhos são o do nozinho. Separar certinho aqui. Esses aqui são o do nozinho, esse aqui é o da pontinha onde eu comecei. Vou segurar aqui o nozinho pra cá. Essas aqui são as 2 pontas do nozinho que a gente prendeu. Vou reservar aqui, vou pegar mais um fio, mais ou menos uns 2 palmos, tá? Ou uns 30, 40 centímetros. Uns 30 centímetros tá bom. E vou cortar aqui também. Vou pegar aqui esse fio. Vou vir aqui. Vou deixar mais ou menos aqui um pedaço que dê o comprimento aqui do tassel um pouquinho mais. Vou segurar aqui. Vou passar por baixo aqui, bem na pontinha onde eu quero. Mais ou menos aqui no tanto. Então, um lado vai ficar, ó, vai ficar mais comprido que o outro. Aí, eu vou passar só uma laçadinha aqui, ó. Só dar uma laçadinha e vou segurar essa ponta pra cima, essa menor pra cima. Vou até deixar ela um pouquinho maior. Aqui. Vou dar uma laçadinha e vou puxar essa ponta pra cima. E aqui eu vou segurar. Vou segurar a ponta e vou segurar essa pontinha aqui, vai ser a parte fofinha que vai ficar aqui no nosso tassel. E agora, eu vou apertar aqui. E com essa ponta maior, eu vou girar em volta aqui, bem apertadinho, umas 4 ou 5 voltas. Quantidade que você quiser.
Umas 4 voltas eu dei aqui, ó, vai ficando assim. Agora, eu vou pegar esta pontinha que eu reservei pra cima aqui, que eu já dei aquela primeira laçadinha, e vou dar mais uma laçada aqui, vou dar mais uma volta, vou fazer 5, pra ficar mais gorduchinho. Então, eu vou fazer essas voltas, mas que vá de baixo pra cima, tá? Deixa eu desfazer pra vocês entenderem. Fiz a laçadinha aqui. Então, abracei o fio, aqui abracei o tassel, uma pontinha maior e outra menor. Essa menor, que quando eu virar pra baixo, ela dê aqui o tamanho do nosso tassel. Fiz aqui um nozinho, só um nozinho. Aí, seguro aqui e com a ponta maior, eu vou indo de baixo pra cima, posicionando aqui, ó, um do ladinho do outro, por 5 voltinhas, ou a quantidade que você quiser. 5 voltinhas, seguro. Agora, eu venho aqui, é um processo delicado, porque precisa ser firme, não vou soltar, porque senão vai desenrolar aqui essas laçadinhas, e eu vou pegar aquela pontinha que tava pra cima e passar aqui, fazer um nozinho. Então, aqui eu fiz um nozinho, vou vir com a minha colinha, vou dar um leve pinguinho, bem pequenininho. Bem pequenininho. E aí, vou vir e vou fazer mais um nozinho. Fiz mais um nozinho. Agora, eu vou vir com a agulha de crochê, por entre aqui, ó, vou passar por baixo dessas laçadinhas que eu fiz, tá bem apertadinho, mas dá pra passar com a agulha de crochê assim, ó. Você vai passando até sair lá em cima, do ladinho do nozinho, onde a gente pôs a colinha agora. Saiu. Aí, eu vou pegar essas duas pontinhas, cuidem pra não pegar essas de cima aqui do nozinho que a gente uniu. Essas de agora que eu lacei em volta aqui. E vou trazer essas duas laçadinhas por entre esses pontinhos aqui, essas laçadas que eu dei em volta. Ela vai passar. Por mais apertadinho que seja, ela vai passar. E vai passar aqui, aí a gente puxa. Com a ponta do dedo mesmo, da unha, você vem e passa, segura apertado aqui, as laçadas que eu dei em volta, você passa elas pro nozinho ficar aqui embaixo, ó. A gente vai buscando, olha só. Ele fica por baixo, vai ficar escondidinho. Então, aí, se você quiser colocar aqui um pinguinho de cola a mais pra deixar ele não correr risco de voltar aqui, ó, você vem aqui assim, aonde você passou o nozinho por baixo, vai estar um leve detalhezinho aqui. Você vem e passa uma colinha só pra ele não voltar. Mas não vai voltar, porque ele vai estar bem apertadinho ali. O nozinho vai ficar bem apertadinho, então não tem problema. Tá, agora a gente vai vir com uma tesoura que corte bem e vai cortar essas alças aqui embaixo. Aí, você vem e corta. Ó, essa maior eu já cortei também. Mais uma que ficou aqui. Corta todas as alças. Agora, nós vamos na peça pra colocar. Onde que a gente vai colocar? Então, aqui, a gente tem a união e reto a união, esse picôzinho aqui. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos livres. Então, eu vou contar 1, 2, 3, e exatamente aqui, ó, na metade. Então, aqui, 1, 2, 3 espacinhos é colocado os pontinhos baixos. E aqui, os 5 pontinhos baixos. Nesse detalhe aqui, bem no meio, onde vai de um espacinho pro outro, eu vou de cima pra baixo aqui, ó, introduzir a agulha, pegar esses dois nozinhos, esses dois fiozinhos aqui de cima, esses da parte que a gente uniu aqui, e vou passar aqui, ó, com a agulha de cima pra baixo. Passei pra cima aqui. Agora, eu vou posicionar, se tiver algum resquício do nó que a gente deu aqui em volta do tassel, a gente cuida para que ele fique da parte de baixo, porque aqui a gente tá com a peça virada pra cima. Posicionei aqui certinho, abro essas duas pontas, aqui essa aqui vocês podem até deixar um pouquinho maior, a minha ficou meio curta, mas vai dar pra fazer um nó também. Abro elas assim, então as duas pontinhas aqui, ó, uma pra lá, outra pra cá. Pego esse tassel aqui, tombo ele pra cá, tombo mesmo, tombo pra cá. E agora eu vou fazer um nozinho pra que esse nozinho fique embaixo, então eu vou fazer aqui um nozinho, bem apertadinho. Aí, eu venho com a minha colinha, coloco aqui um pinguinho da cola. E aí, vou fazer aqui mais um ou dois nozinhos, porque aí ele vai prender esse nozinho na cola.
e aí ele não vai soltar. Então, o segredo do fio encanto é você fazer um nozinho e colocar um pinguinho de cola, que ele não vai permitir que ele fique deslizando. Aí, essas pontinhas que ficam aqui, você vem com a agulha de crochê nos pontos que tem aqui, nos pontos baixos do acabamento aí das nossas tiras, e a gente vem e transpassa aqui por debaixo. Depois, você vem e corta, deixa uma leve pontinha, vem com a cola e passa aqui pra ficar bem firme. Então, olha só que lindo que fica. O nosso tassel, ó, ficou super delicado. Aqui ele ficou numa medida, então, aqui, ó, 10 centímetros contando a partir daqui, né? Que a minha agenda deu 9 centímetros, mas tem a parte em volta, então ela ficou com 10 centímetros do tassel. Aí, você vem agora com uma tesoura que corte bem e você ajusta aqui, corta as pontinhas bem retinhas, para que elas fiquem bem retinhas mesmo, tá? Vou fazer isso, então, em todos eles, eu já tenho aqui alguns prontos. Aí, eu só venho aqui e vou posicionar, vou fazer os arremates e volto a mostrar a peça prontinha pra vocês. Voltei, então, com a peça toda pronta, toda arrematada. E olha só que lindo que ficou aqui o tassel. Então, a minha dica é vocês usarem uma prancha de cabelo, se vocês tiverem, você vai passar. E olha só como que ele fica maravilhoso. Aqui eu ainda vou dar mais uma sentadinha na ponta, mas vim mostrar, olha só, ele fica super lisinho. Se você não tiver, vai com o ferro de passar mesmo, mas a prancha de cabelo, aí a chapinha de cabelo, deixa ele muito certinho. Olha só que delicadeza. Então, não tem necessidade de você fazer ali um tassel tão grande, tão volumoso. Olha só o charme que ele já deu nesta peça aqui. Ficou realmente maravilhosa. Então, a videoaula de hoje é essa, uma peça simples, fácil, econômica aí, usando essas faixas aqui super fáceis de fazer no barbante, com um detalhe aí, fazendo então um contorno no dourado, que vai dar aí um charme todo especial. Então, meu muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de conferir no site todos os materiais com a qualidade, com entrega rápida aí que o Nodari proporciona para vocês. Se você fizer essa peça, claro, nos marque nas redes sociais, que a gente adora aí ver e repostar também o trabalho de vocês. Então, meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!